Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme o horário em que vocês acessarem esse vídeo, tudo bem com vocês? Vamos falar de educação histórica. Bem, de acordo com Isabel Barca, a educação histórica tem se constituído a partir de uma fundamentação teórica específica, sendo que as áreas contempladas seriam a epistemologia da história, a metodologia de investigação em ciências sociais e a psicologia cognitiva e a história. Os focos de investigação seriam princípios, fontes, tipologias e estratégias de aprendizagem e história, isso com o pressuposto de que a intervenção do professor na qualidade da aprendizagem requer um conhecimento prévio e sistemático das ideias históricas dos alunos. Mas vamos tentar nos aprofundar um pouco mais nessa questão? Então vamos lá. A educação histórica, ela propõe um estudo com a aprendizagem e o ensino de história, e tem por objetivo entender as relações que os alunos e professores estabelecem com o conhecimento histórico, com os conceitos e ainda com as categorias históricas. Para compreendermos o processo de construção do conhecimento, a educação histórica divide os conceitos fundamentais em história em duas tipologias, que são conceitos substantivos e os conceitos de segunda ordem. Por conceitos substantivos, podemos entender os conteúdos da história, como o conceito de industrialização, renascimento, revolução. Já os conceitos de segunda ordem estão relacionados a conceitos envolvidos em qualquer que seja o conteúdo a ser aprendido. Entre eles, podemos citar conceitos como continuidade, progresso, desenvolvimento, evolução, época, enfim, conceitos que se referem à natureza da história, como explicação, interpretação, compreensão. Também são considerados conceitos de segunda ordem aqueles relacionados às formas e à compreensão do conhecimento histórico, como o conceito de narrativa, evidência, inferência, imaginação e explicação histórica. Basicamente por aí. As ideias históricas dos alunos são trabalhadas com esses conceitos no momento que o professor deixa de lado, nos anos iniciais, apenas os exercícios mecânicos, como responder perguntas, explicar ou caracterizar situações, ou apenas leitura dos conteúdos do livro. Essa forma de trabalhar em sala de aula, ela acaba desvinculando os conceitos substantivos dos conceitos de segunda ordem, o que não pode acontecer. Então, o trabalho com o pensamento histórico exige que as ideias de segunda ordem sejam levadas em consideração no momento da aprendizagem. Por exemplo, a questão das hipóteses e da narrativa. É preciso solicitar aos alunos que levantem hipóteses sobre os conteúdos e elaborem narrativas faladas e escritas sobre as hipóteses levantadas. Nos anos iniciais, por exemplo, esse tipo de conhecimento que leva em consideração as ideias de segunda ordem, ou seja, da natureza da história, acaba sendo mais significativo que as ideias substantivas, uma vez que se referem aos procedimentos necessários para se dialogar com os conhecimentos históricos, né? Isso proporciona, uma forma de sentido aos conceitos substantivos. Por exemplo, quando o professor
em sua sala de aula, apresenta a história do município para o aluno, destacando os principais acontecimentos, como data de fundação, primeiros moradores, entre outros elementos, podemos afirmar que ele está trabalhando apenas com os conceitos substantivos. Mas, quando o professor provoca o conhecimento com os conceitos de segunda ordem, ele traz para o processo de ensino-aprendizagem a evidência, a imaginação, a narrativa. Então, só um pouquinho. Então, nesse sentido, a escolha de conteúdos em história precisa estar articulada com os objetivos para o seu ensino e os objetivos que definem seu estatuto epistemológico. Então, isso acaba sendo de grande relevância. O que mais? Vamos dar aqui continuidade, só dando aqui continuidade. Vamos ver o que diz aqui em seguida. Autores como Peter Lee, Isabel Barca, que eu tenho utilizado aqui, Maria Auxiliadora Schmidt, eles argumentam sobre a existência de uma cognição histórica, que seria a possibilidade de a criança ser capaz de desenvolver raciocínios de forma elaborada, no momento em que são criadas condições de aprendizagem significativas em relação com suas vivências prévias. Nesse sentido, o desenvolvimento do pensamento histórico se articularia com o modo de pensar de cada criança, a partir daquilo que lhe é significativo, distinguindo as questões históricas a partir do momento em que faz inferências e diferencia a história, disciplina, das outras maneiras de representar o passado, sejam elas espontâneas ou não. Então, é importante reconhecer nesse processo de ensino-aprendizagem que os alunos, as crianças, eles já possuem uma carga de conhecimento, que é prévia, mas que precisa ser levada em consideração. Quando não consideramos essa característica, significa que o professor está trazendo ali um conhecimento pronto, acabado, e isso não ajuda na aprendizagem efetiva dessas crianças. O ensino de história, ele precisa ser entendido como um processo, e nesse processo, as crianças que estão em sala de aulas, elas têm uma aprendizagem prévia, do seu cotidiano, das suas vivências, das suas memórias, enfim. Assim, para a educação histórica, a essência do ensino seria a constituição de narrativas concebidas pela descrição, análise e explicação. Outro fator importante no desenvolvimento do pensamento histórico está relacionado ao levantamento de hipóteses. Então, sem dúvida. E é isso.